ano é ano de COP30, que vai ser aqui no Brasil. A gente já tem falado tanto disso, né? Porque é em Belém e tudo mais. E aí, existem as lideranças envolvidas nesse tipo de evento, que é um evento importante porque tem olhares do mundo inteiro. O embaixador André Corrêa do Lago já tem desafios pela frente, né? Porque uma delas é fazer com que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris não esvazie a Conferência do Clima, que vai acontecer em novembro. Nós estamos com o embaixador agora, ao vivo, conosco, já aparecendo aqui em tela. Embaixador, obrigada demais pela gentileza da entrevista, por ter disponibilizado um espaço na sua agenda. E temos aqui Daniel Hittner, que ele é, tipo assim, restrito aos horários noturnos, né? Eu sei que está sempre conversando ao vivo com o William Vac, por isso hoje a gente está se achando, Daniel Hittner, que a gente tem você com a gente também aqui hoje no jornal, hein? Então, bem-vindo ao Live. Oi, Elisa, que prazer falar com você. Bom dia a você e a todos no Live CNN. Estamos aqui com o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Itamaraty, nomeado na terça-feira, agorinha, presidente da COP30, que vai acontecer em novembro em Belém. E estamos aqui num cenário muito especial. Eu moro há 22 anos em Brasília, Elisa. Esse aqui é o meu lugar preferido da cidade, Palácio do Itamaraty. Jardins de Burle Marx, lá ao fundo, também no terceiro andar, a gente está no segundo andar do palácio, um quadro de Alfredo Volpi, logo ali ao lado. E escolhemos aqui um lugar, na verdade o embaixador escolheu, um painel aqui de Atos Bulcão aqui atrás, porque ele, além de um diplomata muito experiente, é um estudioso renomado de arquitetura, é jurado do prêmio Pritzker, que é uma espécie de Oscar da arquitetura, já que a gente vai falar de Oscar já já. Mas vamos falar com ele só na condição de presidente da COP30, certo? Certíssimo, bom dia, Elisa, Daniel Hittner. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pela gentileza Elisa, da entrevista. Daniel, até já te passo a palavra. Por favor, pode ficar à vontade. Eu vou começar e já passo para o estúdio, mas vou começar com uma pergunta óbvia e necessária, que é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Na terça-feira, assim que o senhor foi anunciado, o senhor comentou sobre o impacto significativo, nas suas palavras, da saída. E aí muita gente comenta o seguinte, olha, não são só os estados nacionais hoje que têm um papel-chave no combate às mudanças climáticas, mas os entes subnacionais, estados federados dos próprios Estados Unidos, as cidades, empresas. Mas eu lhe pergunto, também existe um movimento digamos, de aval, de chancelamento ao negacionismo climático que ganha força agora. E aí é importante a gente lembrar, por exemplo, que grandes bancos, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, acabaram de anunciar também a saída de alianças climáticas que visam a descarbonização da economia, financiar ativos que são mais ambientalmente amigáveis. Diante de tudo isso, que cenário que o senhor traça para a COP30 e para o futuro das negociações climáticas, embaixador? Bom dia de novo e obrigado. Bom dia. Começamos já com o assunto bem quente. Eu acho que é muito importante a gente distinguir negacionismo climático e redução de foco sobre o combate à mudança do clima. Eu acho que há uma diferença aí muito grande. Eu acho que não há em nenhum desses bancos, essas grandes empresas americanas, negacionismo climático. Há, sim, uma preocupação porque a decisão que eles tomaram de investir em áreas que levavam em consideração a mudança do clima foi interpretado por vários acionistas, por vários analistas, como algo que reduziu os lucros de certas empresas. Então, foi uma decisão, primeiro, antes de mais nada, econômica de curto prazo, e foi uma decisão também porque os Estados Unidos, que são, obviamente, sendo a maior economia, com uma influência gigantesca, um exemplo muito grande para o que os outros países fazem, eles ficam preocupados de estar indo numa direção diferente que o governo americano. Mas eu acho que o negacionismo climático hoje está realmente muito superado, porque o ano de 2024 teve tantas situações terríveis no mundo todo
que eu acho que diminuiu muito. O que não diminuiu e que está aumentando é uma preocupação com o custo do combate à mudança do clima. Elisa, passo para você. Estamos aqui do estúdio também acompanhando tudo isso e com a tela já recheada. Clarice Oliveira, Basília Rodrigues, Isabel Mega. Então, eu repasso aqui a palavra para a Basília Rodrigues para fazer-te uma pergunta também. Embaixador, Basília, por favor. Obrigada, Elisa. Embaixador, ótimo ter o senhor ao vivo aqui conosco na CNN Brasil. Eu queria falar justamente sobre o custo, né, para combater essas mudanças climáticas que são inevitáveis. Então, de que forma mitigar os danos destes efeitos climáticos? Nessa rota Baku-Belém, né, saindo do Azerbaijão, vindo agora para o Brasil, a COP30, vocês têm uma meta renovada de 1,3 trilhão de reais para o financiamento dessas medidas anti-mudanças... De dólares, perfeitamente, 1,3 bilhão de... bilhão de dólares, perfeitamente. Exatamente. Mas aí os países, na COP do ano passado, se comprometeram só com o que vem depois da vírgula, né? 300 bilhões de reais, 1,3 trilhão de dólares, os países se comprometeram só com o que vem depois da vírgula, 300 bilhões de reais. Quais são as chances reais do Brasil conseguir atingir esse patamar de financiamento na COP30 esse ano? Pois é, não é que esse número é um número que é uma aspiração e uma necessidade. De onde vem o número 1,3 trilhão de dólares? Tem tido uma série de estudos internacionais de economistas que estão cada vez mais envolvidos, os economistas estão cada vez mais dedicados ao tema de como a economia vai reagir à mudança do clima. E um desses relatórios que foi encomendado especificamente para Baku menciona esse número, ou seja, o que nós devemos aspirar é que cheguemos a 1,3 tri de dólares até 2030 e isso é um número enorme, né? É uma quantia absolutamente gigantesca nós, sobretudo que, como você lembra, ainda em Baku se falava de cumprir com 100 bilhões de dólares por ano dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem que considerar que tem várias dimensões essa questão dos recursos financeiros. E tem dinheiro, por exemplo, de ajuda ao desenvolvimento para países mais pobres, por exemplo, que entram nessa conta, tem dinheiro de bancos de desenvolvimento, né, internacionais como o BID, mas tem naturalmente cada vez mais a necessidade de ter dinheiro privado e, portanto, vai ter que ser um pacote financeiro de apoio aos países em desenvolvimento e é isso que, no fundo, é uma missão que o Brasil vai tentar desempenhar até a COP de Belém. É conseguir ter costurar algo que consiga ir na direção de 1,3. Mas não é que a gente adoraria, né? Mas passar de 300 bi para 1,3 tri num ano, você pode imaginar que não é isso que se espera. O que se espera é que o Brasil consiga costurar uma lógica de financiamento que assegure esses recursos que são necessários. E com a urgência climática e com tudo que está acontecendo no mundo, infelizmente, tantas coisas que aconteceram também no Brasil, a gente não pode esquecer que a necessidade disso acontecer é muito urgente. Nós temos poucos anos para realmente conseguir impedir que a mudança do clima seja ainda mais devastadora do que está sendo. Presidente, até ainda sobre essa questão de financiamento, o próprio Américo Martins, nosso analista aqui da CNN, trouxe uma apuração sobre um bilionário norte-americano que vai contribuir com questões do clima, que mesmo que os Estados Unidos tenham saído, assim, oficialmente, né, enquanto presidente, Donald Trump deu um passinho ali diferente nesse caminho de combate às questões do clima ao sair do Acordo de Paris. E aí, horas depois desse anúncio, um bilionário, que inclusive foi prefeito de Nova York, disse, não, mas a minha fundação vai contribuir
A gente também vai colocar dinheiro, porque não é porque o país saiu desse financiamento que nós não podemos contribuir. Quero fazer um gancho com a COP30. De que maneira vocês também olham para essas... Tudo bem que na questão do bilionário a gente está falando de uma fundação, né? Mas essa questão, assim, pessoa física, pessoa jurídica, né? De ampliar para que as obrigações sejam dos países, mas também das pessoas que queiram participar dessas obrigações. Dinheiro privado. Pois é, isso é uma coisa muito importante. É que tem uma dimensão da COP que é uma negociação entre países, que é a origem da COP, né? A COP é uma reunião anual num acordo, né? Que, aliás, nasceu no Rio de Janeiro em 1992. Então, tem a reunião anual que revisa e que aumenta as ambições daquele acordo original. E há 10 anos que tem o Acordo de Paris e também é uma outra reunião que acontece também na COP de fortalecimento dos compromissos dos países com o Acordo de Paris e que os Estados Unidos deixaram. Mas é muito importante, como você disse, que existem coisas paralelas. Vocês já mencionaram aí, você mencionou essa questão dos estados americanos, cidades americanas, empresas, setores econômicos inteiros que estão interessados em avançar e muitos deles já investiram bilhões pensando e se antecipando à crise climática. Então, no fundo, você vai ter duas coisas paralelas que a gente chama, no jargão das COPs, você tem a COP, realmente, a negociação, né, as negociações entre países, e tem a agenda de ação. Na agenda de ação é que vem os empresários, os prefeitos, os governadores, e onde você tem um movimento imenso de fortalecimento daquilo que os países decidem. Eu acho que tem uma frustração muito grande, muitas vezes, eu ouço da minha própria família, puxa, você passa lá horas negociando aqueles documentos e depois não dá em nada, não resulta em nada e tal. Eu, obviamente, se eu achasse isso, eu não continuaria, né? Mas o que acontece é que a decisão dos países é um passo absolutamente essencial, porque se você não tem um entendimento conjunto, é muito difícil você pedir para cada país individualmente fazer o sacrifício por algo que tem um efeito global, né? Então, se o Brasil fizer tudo certo junto com 3 outros países, é ótimo, mas aí nós vamos virar vítimas dos erros dos outros países. Então, essa é a necessidade de haver um entendimento no nível de governos. Agora, muitas das soluções, eu diria até a maioria das soluções, vão vir de governos subnacionais, de empresas, de universidades, de tecnologias novas. Então, esses dois mundos têm que andar em paralelo. Larissa Oliveira. Bom dia, embaixador. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Embaixador, o que a gente ouve dentro do governo é que parte da sua indicação teve a ver, claro, com a sua experiência, a bagagem que o senhor traz para essa organização da COP, mas também com a vontade do presidente Lula de garantir que não houvesse resistência de determinados setores ao nome que estivesse no comando da COP, que isso é visto como muito importante pelo Palácio do Planalto para conseguir o maior engajamento possível também interno em relação a essa conferência. E aí eu cito especificamente o agronegócio como um dos setores que foram citados para a gente, que gostariam de assegurar que fosse uma pessoa com um perfil mais neutro, digamos assim. Eu gostaria de saber como que o senhor encara esse fator da sua indicação e, principalmente, quais vão ser os passos para garantir esse engajamento interno, garantir que todos os setores da economia brasileira e também da política brasileira estejam envolvidos na organização da COP. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, obviamente, eu fiquei muito honrado que o presidente Lula decidisse pelo meu nome. E a verdade é que como eu estou nessa área há muitos anos, eu tenho um diálogo muito bom com os mais variados setores. Quer dizer, eu acho que o grande problema no Brasil está na ilegalidade. Quer dizer, aquilo que está sendo feito fora da lei é uma coisa, obviamente, muito complicada. E a gente não pode confundir o que é ilegal
e classificar, por exemplo, grupos ou setores quando se confunde, por exemplo, na mineração. Como é que você pode comparar a mineração legal, que cumpre com as regras ambientais do Brasil, que trata todos os seus funcionários de acordo com a lei, com, por exemplo, criminosos que estão fazendo mineração ilegal de ouro, por exemplo. Então, a gente tem que separar as coisas. Quer dizer, há um mundo no Brasil que é inevitável, que é ilegal e que a gente tem que combater, né? E o desmatamento no Brasil vem essencialmente da ilegalidade. E tem um Brasil que cumpre as leis e que a gente tem que lembrar que cumpre leis que são entre as leis mais avançadas do mundo na área ambiental. Então, nós temos que separar muito claramente quem está fazendo as coisas certas e quem está fazendo as coisas de maneira errada. Agora, reitero, nós temos leis ambientais muito avançadas e nós temos, infelizmente, em certas áreas, uma certa dificuldade de cumprimento dessas leis. Então, nós precisamos, nós estamos conclamando, né, todos os setores a se juntarem e conseguirem vir com mostrar para o mundo o quanto o Brasil que cumpre a lei é infinitamente maior do que o Brasil que não cumpre a lei. Então, nós precisamos criar um pacto nacional para a COP30, para nós chegarmos unidos na COP30. O mundo adoraria, quer dizer, os concorrentes do Brasil, etc., de ficar apontando, olha lá, estão todos lá divididos com relação à COP. Eu acho que a gente tem que discutir muito a questão da COP entre nós, brasileiros, para chegarmos completamente maduros, né, na COP30, e eu espero poder contribuir para isso. Mas a gente tem que lembrar também de uma outra coisa. Todos os países do mundo estão divididos com relação ao combate à mudança do clima. A prova mais óbvia é os Estados Unidos. Acabaram de passar de um governo ativíssimo no combate à mudança do clima, que era o governo Biden, para um governo que está revertendo dezenas de decisões do governo anterior. Isso leva a um desengajamento de outros países também, por tabela? Pode levar, naturalmente, pode levar. Então, sobretudo que os Estados Unidos é um país extraordinariamente influente. Mas o que nós estamos vendo também é que essa variação, sobretudo em democracias, de 4 anos de extremos, né, ninguém pode imaginar, aliás, o Trump não pode ser reeleito, né? Então ninguém pode imaginar que daqui a 4 anos poderia ter uma inversão. E todas as empresas do mundo fazem investimentos a longuíssimo prazo. Ninguém está pensando ali só nos 4 anos. Então, eu acho que a gente tem que ver de maneira racional, a gente tem que ver de maneira muito informada. É muito importante essa parte da informação, porque, como eu estava dizendo, todos os países estão divididos. Então, na Alemanha, tem gente que quer mais política de mudança do clima, tem gente que quer menos. É normalíssimo o mundo estar dividido, porque a mudança do clima está tendo um impacto sobre a economia absolutamente brutal, está tendo um impacto sobre a pobreza, está tendo um impacto sobre empregos. Então, todo mundo está acompanhando a questão de mudança do clima. Mas eu acho que quanto mais a gente pensa nessa agenda, que é uma agenda internacional incontornável, que está aí para ficar, e infelizmente a mudança do clima também, eu estou sempre, quanto mais eu me informo, quanto mais eu converso com os mais diferentes setores, não há nenhum país que pode se favorecer mais com essa agenda do que o Brasil, porque nós já temos mais do que meio caminho andado na maior parte dos temas principais da COP, que seja energia, que seja agricultura, que seja, evidentemente, toda a parte de proteção de florestas, por exemplo. Então, nós temos um potencial incrível. Então, eu acho que a gente tem que ajustar muito essa percepção do quanto a COP pode ser positiva para o Brasil. Mas, primeiro, a gente tem que conversar e a gente tem que ter as mesmas informações para a gente poder chegar juntos e, se possível, ter esse pacto pela COP30 aqui dentro do nosso país.
Seguimos aqui ao vivo conversando com o embaixador e também presidente da COP30 que ocorre este ano aqui no Brasil, Isabel Mega também. O senhor vê que a fila é grande aqui, hein? Quando o senhor topa dar entrevista pra gente, tô vendo. Saiba que são muitos interesses aqui para fazer de perguntas, além de Daniel Hittner. Eu tô vendo. Além de Daniel Hittner, que evidentemente pode interagir o momento que quiser. Isabel Mega. Estamos aqui no fim da fila, embaixador. Bom dia para o senhor, muito obrigada, muito bom ter o senhor aqui para a gente projetar, né, o que é esperado dessa COP. Eu gostei muito, embaixador, do seu modo sincerão, quando o senhor foi questionado lá no Palácio do Planalto depois do anúncio de que seria o presidente da COP, se vocês tentariam trazer Donald Trump para o Brasil. O senhor respondeu, olha, essa pergunta eu não estava preparado para responder. E aqui no nosso modo sincerão também, ninguém está esperando que Donald Trump virá a Belém em novembro deste ano. Mas eu queria entender do senhor como é que vocês preparam esse terreno de interlocução com os Estados Unidos. Que nível diplomático é esperado que tenha representação dos Estados Unidos na COP em novembro no Pará? E como que vocês trabalham nessa interlocução, considerando, sobretudo, um ponto que o senhor trouxe, que é muito importante até para a gente contextualizar. Os Estados Unidos são uma potência mundial e também são uma potência poluidora. O que a ausência de representação dos Estados Unidos poderia representar para a COP? Olha, muitíssimas coisas, poderá representar realmente muitíssimas coisas. Mas nós temos uma relação muito boa com os Estados Unidos, muito intensa. Se você for qualquer área no Brasil, nós temos investimentos americanos, nós temos pessoas que se formaram nos Estados Unidos, nós temos brasileiros nos Estados Unidos. Então, há uma relação muito forte com os Estados Unidos. Então, eu acredito que primeiro vai ter uma interlocução, inclusive discordando, né? A gente pode perfeitamente discordar. Eu gostaria de lembrar a vocês que durante anos o mundo negociou mudança do clima no contexto do Protocolo de Quioto. E os Estados Unidos nunca ratificaram o Protocolo de Quioto. Então, nós trabalhamos todo o Protocolo de Quioto durante anos e anos, sem a presença americana. Então, dentro das discussões de mudança do clima, a presença dos Estados Unidos, obviamente, é muito bem-vinda, que é por isso, inclusive, o Acordo de Paris foi criado como uma maneira dos Estados Unidos voltar às negociações, porque os Estados Unidos não tinham entrado em Quioto. Então, Quioto é um protocolo da mesma Convenção do Clima que foi assinado no Rio 92. Então, você tem a convenção, depois se assinou o protocolo que se queria que fosse algo ainda mais forte do que a convenção. Os Estados Unidos não entraram, o protocolo de Quioto funcionou bastante bem, mas a ausência dos Estados Unidos foi muito sentida. Aí criou-se o Acordo de Paris, que os americanos concordaram em entrar, porque não precisa ser ratificado pelo Congresso americano. E por vários outros motivos. Mas qual é a preocupação dos Estados Unidos de estar no Acordo de Paris, né? Sendo um país tão poderoso, sendo um país tão rico? É que se você está no Acordo de Paris, você tem que cumprir várias regras, inclusive de publicação de informações sobre o seu país. Então, os Estados Unidos do presidente Donald Trump, em todas as mais variadas áreas, não quer ser monitorado por ninguém, de um modo geral, qualquer que seja o tema. Então, é uma decisão que, digamos, entra dentro de um contexto muito mais amplo de visão dos Estados Unidos como um país que é diferenciado. Bom, então, é uma coisa que está acontecendo dentro da discussão de Paris, mas nós temos relações com os Estados Unidos muito positivas em várias áreas e que vão continuar, porque vários interesses econômicos americanos estão ligados também a interesses econômicos brasileiros. Então, vai continuar a ter um diálogo como nós tínhamos durante o período do Protocolo de Quioto, mas é óbvio que a ausência dos Estados Unidos tem um impacto sobre o acordo. Hoje o Estado de São Paulo e a Broadcast publicam uma entrevista de um executivo importante aqui do setor privado, Gustavo Pimenta, que é CEO da Gerdau. Ele diz mais ou menos o seguinte,
as metas climáticas de redução dos gases de efeito estufa, obviamente, são muito importantes, ninguém contesta, a gente está num esforço hercúleo para conseguir limitar o aquecimento global até o fim do século, mas elas sendo ultra agressivas, elas tendem a ser menos atingíveis. E acho que o espírito do raciocínio é, se eu fixo uma meta muito alta e muito difícil, isso acaba sendo mais difícil e desestimulando quem está fazendo os esforços para alcançá-lo. Como é que o senhor entende isso? Será que a gente não caiu numa armadilha de ter metas muito ambiciosas que, por sua vez, são inalcançáveis e aí a gente acaba dando um tiro no pé desses esforços todos? Não, a lógica dele, eu acho que está muito bem, é perfeita, mas o que acontece qual é o critério para você achar que elas são ambiciosas demais, né? Então, por exemplo, é muito interessante você ver o que aconteceu na China. Os países envolvidos fizeram enorme pressão sobre a China de que ela tinha que diminuir as emissões, que ela tinha que ter carro elétrico, de que ela tinha que usar energia solar, que ela estava usando carvão demais, etc, etc. Então, a China não falou muita coisa, mas disse que ia tomar providência. Resultado, este ano, 50% dos carros vendidos na China, que é o maior mercado do mundo, são elétricos. Resultado, o custo das placas solares foi diminuído em 90 e poucos % graças à China e graças à escala que a China proporciona quando ela investe no setor. Então, a China está antecipando todos os números que eles esperavam que podiam apresentar em 2030 ou em 2028, a China já está apresentando em 2025. Então, eu acho que o grande segredo é a gente conseguir encontrar ambições que sejam realistas e que estimulem as pessoas a querer mais. Há, de fato, um perigo, por exemplo, em alguns países europeus, políticas de combate à mudança do clima fizeram com que aumentasse o custo da eletricidade, por exemplo. Então, os governos perderam apoio porque eles tomaram medidas que eram ambiciosas demais ou que tinham impactos não previstos. Então, tudo isso tem que ser uma questão de ajuste e muita informação para você tomar as medidas equilibradas. Em ambições realistas, e aí a gente já está encaminhando para a conclusão da nossa entrevista, falando em ambições realistas, eu lhe pergunto o que é a ambição realista da COP30? Porque muita gente diz o seguinte, é uma COP que carece de um grande tema, como o financiamento, a mitigação, novas metas. Queria que o senhor deixasse claro para a gente, até para a gente conseguir acompanhar ao longo do ano o que vai ser essa conferência climática. Ela será bem sucedida ou ela fracassará se não acontecerem algumas coisas. Eu posso te antecipar alguns dos temas, tá? Mas eu acabo de ser nomeado, a gente ainda tem que ter todas essas discussões dentro do Brasil, temos que conversar com vários ministros, com o presidente Lula, evidentemente, e com os grandes parceiros. Nós não podemos, realmente seria um grande erro, nós anunciarmos que nós vamos resolver absolutamente tudo em Belém. Claro que seria uma coisa irracional. Mas nós podemos, sim, ter avanços realmente significativos em várias áreas, como financiamento, como adaptação, etc. Mas eu acho que a gente tem que devolver a confiança de que o combate à mudança do clima não é uma coisa negativa para as populações e para as economias. Então, nós temos que fazer vários ajustes, porque vários países exageraram, vários países foram modestos demais, aí o outro não quer acompanhar, etc. Então, mas eu acho que a gente tem que devolver a confiança, primeiro, de que nós podemos combater a mudança do clima, existe já tecnologia, existem já recursos, existem empresas que estão indo em direções extraordinárias, mostrar que isso está acontecendo e, com isso, dar um impulso ao combate à mudança do clima que só uma conferência como a de Belém pode conseguir, porque o mundo inteiro vai estar olhando para Belém. Todo mundo vai estar olhando para o que vai acontecer na COP. Então, a COP é uma oportunidade de nós mostrarmos o Brasil trabalhando numa agenda que é uma agenda completamente universal,
e que o Brasil pode ter uma influência significativa. E todos nós sabemos que, infelizmente, tem muitas agendas, problemas que estão acontecendo no mundo, em que o Brasil tem, evidentemente, a sua relevância, mas no caso da mudança do clima, o Brasil tem uma relevância muito particular, tanto por situações como o desmatamento da Amazônia, que todo mundo fala, o mundo inteiro fala, a primeira coisa que vem à mente, né, de muitos estrangeiros quando se fala do Brasil, mas o Brasil é, sobretudo, uma coleção de soluções contra a mudança do clima. Então, temos que trabalhar nessa questão positiva e eu te diria, quer dizer, você vai dizer que eu estou enrolando na resposta, mas... Está enrolando. Teoricamente, eu tenho treinamento para isso. Então estou enrolando. Mas foi razoavelmente convincente, Talvez. Embaixador, inclusive. O senhor foi nomeado na... Desculpe, podem prosseguir, por favor. Antes da pergunta do Daniel, que encerra a entrevista aqui, ele que está com o senhor aqui no Itamaraty, saber do senhor sobre metas concretas. Toda vez que termina uma conferência do clima, alguma reunião sobre meio ambiente, é uma análise fácil da nossa parte. Falar, mas concretamente resultou no quê? Então, o senhor, que está aí no comando da COP30, concretamente, a COP30 poderá resultar no quê? Em muito mais ação do que papel. Tá? Você gosta disso? Agora ele não foi muito muito todo tem que gostar. Diplomata. Muito bom. Daniel, mais ação do que papel é o que nós esperaremos. Daniel, por favor, lhe passo a palavra para liderar o encerramento. Não, eu só gostaria de agradecê-lo muitíssimo pela oportunidade da entrevista. Ele foi nomeado presidente da COP na terça-feira, menos de 40 horas depois, está aqui com a gente numa entrevista exclusiva à CNN Brasil. E no lugar, como eu disse, Elisa, belíssimo, meu favorito em Brasília, com o painel do Atos Bulcão atrás. Falou aqui uma meia hora conosco, não chama ele para falar de arquitetura, senão meia hora vai ser pouco. É verdade. Eu já estou dando a dica. É verdade. Embaixador, muito obrigado. Obrigadíssimo a todos vocês, um ótimo dia. Muito obrigada, embaixador, pela gentileza da entrevista. Obrigada, Clarissa, Isabel e Basília. E Daniel Hittner, Obrigada. Depois manda a foto desse Volpe que tem aí no Itamaraty, que eu fiquei curiosa, tá bom? Desse quadro que tem aí no Itamaraty também. Um abraço. Beleza, Muito obrigada. Obrigada, embaixador. Muito obrigada, Daniel Hittner. Pessoal,